A versão bíblica que eu possuo de Provérbios, capítulo de número 19, e o versículo de número 21, diz exatamente assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Tem algumas versões bíblicas que dizem quase exatamente a mesma coisa. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanece. É o propósito do Senhor que permanece. É o propósito do Senhor que permanece. Assente-se glorificando o Senhor Jesus. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos uma história. Alguns viveram já um pouco mais, outros recém-nascidos, mas mesmo aqueles recém-nascidos já estão vivendo uma história. A cada dia que se passa, uma nova página na história da nossa vida tem sido escrita. E nós sabemos que na caminhada, na construção dessa história, existem alguns eventos que vão transformando, que vão enriquecendo, ou que vão de alguma forma intervindo na maneira com que essa história é construída. Nós temos o hábito, o costume de dizer que alguns eventos são os que ajudam a formar a nossa história. Por exemplo, tem pessoas que atribuem acontecimentos da sua vida à obra do acaso. Aconteceu isso porque foi um acaso. Tem pessoas que simplesmente dizem que se aconteceu isso ou aquilo, seja algo que traga alegria ou tristeza, favorável ou não para a sua e a minha história, dizem que era para ser assim e por isso aconteceu. Algumas pessoas dedicam os eventos que acontecem na sua vida à obra do acaso, à obra do destino. Tem pessoas que acreditam aquilo que acontece na sua vida, a sorte ou o azar. Deu errado porque eu estava no lugar errado, na hora errada. Deu certo porque eu estava no lugar certo, na hora certa. E dizem que aconteceu porque era sorte ou era azar. Nós vamos lendo o texto que eu compartilhei com vocês aqui, e vamos observar que Salomão não tem esse entendimento. Você que conhece um pouco de Bíblia e lê o livro de Provérbios, você vai ver que ele é um livro um tanto diferente, porque ele não dedica capítulos e versículos a contar histórias de personagens. Não há uma história subsequente sendo contada ali. O que você vai encontrar no livro de Provérbios são junções de pensamentos, na sua maioria, desse homem chamado Salomão. Um homem que era um excelente observador. E ao observar, ele registrava, tirava experiências e ensinamentos para escrever os seus provérbios e, através da inspiração divina, trazer ensinamento para nós, tanto que estamos usando o texto aqui hoje. Salomão observava o homem, a mulher, a criança, o jovem, os animais do campo. Há quem diga que o livro de Provérbios é o registro de Deus do pensamento humano. Há quem diga que o livro de Provérbios é Deus registrando a forma do homem de pensar. O certo é que Salomão, ao observar a vida, ao observar a construção da história dos seres humanos, ele chega à conclusão que apenas dois fatores podem definir a história de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo, de qualquer homem ou mulher. Não é sorte, não é o azar, não é a obra do destino, não é a obra do acaso. Salomão, ele deixa bem claro que aquilo que acontece na minha vida e na tua vida, ou são planos do coração do homem, ou são propósitos de Deus. Ou são planos do coração do homem, ou são propósitos de Deus. Aleluia! Eu glorifico a Deus, meu querido, porque Salomão também já registra uma máxima. Ele já fala que o propósito
propósito de Deus é o que permanece, o que fica, o que realmente vale a pena é o propósito de Deus. Ele já está dizendo: se existe alguma falha na construção da tua história, se existe algo que não deu certo na construção da tua vida, se você está com o coração aflito por algo que não saiu da forma com que você pensava, o problema não está em Deus, o problema não está no propósito de Deus, porque o propósito de Deus permanece. Oh, glória! Se deu errado, o problema não está em Deus. Se faliu, o problema não está em Deus. Se está em crise, o problema não está em Deus. Se trancou a faculdade, o problema não está em Deus. Se a doença está aí consumindo o teu corpo, o problema não está em Deus, porque o propósito de Deus não falha, o propósito de Deus não erra, o propósito de Deus permanece. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu acredito que a essa altura da mensagem você já entendeu que se o problema não está no propósito de Deus, então o problema está nos planos do coração do homem. O problema está nos planos do coração do homem. E realmente, você sabe que quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos planos baseado naquilo que o nosso coração nos orienta, o risco ou a chance de dar errado é muito grande. O próprio Salomão já disse que enganoso é o coração do homem. E nós sabemos que o coração, ele é considerado a sede dos nossos sentimentos. É por isso que é perigoso você tomar decisões em momento de muita alegria, de uma êxtase muito grande. Você toma a decisão baseada naquele momento. É por isso que é perigoso você tomar decisão quando você está irado, quando você está bravo, quando alguma coisa não deu certo dentro da tua casa, e aí você decide: não, eu vou deixar tudo, eu vou abandonar, eu vou sair de casa. Tomou decisão com o coração irado. É por isso que é perigoso você tomar decisão quando você está angustiado. É por isso que é perigoso você tomar decisão quando você está frustrado. É por isso que é perigoso você tomar decisão quando você é contrariada, porque depois que você libera a palavra, mesmo vendo que está errado, o orgulho luta contra você, e esse orgulho pode te levar ao fracasso. Ei, glória a Deus! Entenda isso. Tomar decisões segundo os planos do coração é uma atitude perigosa. Eu poderia gastar alguns minutos explicando melhor isso para você, mas a hora está passando e eu preciso caminhar em direção ao final para você entender o que Deus tem para você. Quando nós tomamos decisões baseadas nas emoções, como eu já disse, o risco de dar errado é muito grande. Você talvez está vivendo isso. Você está aqui nesta noite, chegou com o coração aflito, angustiado, porque você sabe que tomou decisões que trouxeram prejuízos. Você sabe que você já entrou em uma situação que parece que não tem mais volta, que não tem mais jeito, parece que não tem conserto, mas a boa notícia é que Deus tem projetos, Deus tem propósitos para a tua vida, e os propósitos de Deus permanecem, precisam e vão permanecer. Oh, glória! Alguém aqui entendeu? Glorificou o Senhor. Alguém entendeu? Quando nós tomamos decisões baseadas nos planos do coração, nós corremos um grande risco, porque quando nós falamos isso, tomamos decisões baseadas no nosso próprio entendimento, naquilo que a nossa visão está alcançando. E nós vivemos muito o hoje. Nós agimos muito de acordo com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós agimos muito de acordo com as notícias que vêm até nós, com as palavras que entram no nosso ouvido e descem ao coração. Quando nós tomamos decisões baseadas nos planos do coração do homem, a nossa visão é pequena e nós não conseguimos enxergar o todo.
Eu vou explicar isso para você. Eu acredito que todos que estão aqui, em algum momento da sua vida, já estiveram na frente do mar, na beira da praia. Quando você chega na beira do mar, ali na praia onde está a areia, e você começa a olhar para a imensidão do mar, lá no final você vai perceber que nós temos a sensação de que há um local aonde o céu e a água, onde o céu e o mar se encontram. A esse fenômeno nós damos o nome de linha do horizonte. Você enxerga a linha do horizonte lá no fundo. Para mim, para você que estamos aqui na beira da praia, nós olhamos e nós tiramos uma conclusão: o mar acaba ali. O mar acaba ali. Então é até lá que o mar vai, é até na linha do horizonte, é lá onde o mar está se encontrando com o céu, é lá que acaba. Observe a limitação da visão humana. O fim não está no mar, o fim não está na linha do horizonte, o fim está no olhar de quem está enxergando. Observe isso. Quem sabe você chegou aqui nesta noite olhando para a linha do horizonte, dizendo: é o fim do meu casamento, é o fim desse projeto, é o fim dos sonhos que tanto tenho lutado, não dá mais, não tem mais jeito. Mas a palavra que eu tenho de Deus para você é que o fim está no teu olhar, mas o propósito de Deus vai muito mais longe, porque o mar não acaba na linha do horizonte, ele chega a outra cidade, a outro estado, a outro país, vai até onde Deus permite. Por isso eu quero dizer para você: o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você consegue ver. A palavra de Deus para a tua vida não é o fim. Não é. Ei, camarada, meu Deus, meu Deus. Você está recebendo essa palavra, irmão? Deus está falando com você forte aqui: não é o fim. Você está olhando, até parece, mas Deus tem a visão mais ampliada, Deus tem a visão mais longe, Deus tem propósito para a tua vida. Quem sabe agora você está dizendo: tá bom, pregador, eu já entendi que tomar decisão segundo o plano do coração é ruim, a coisa não é fácil, é por isso que eu estou sofrendo. Mas agora então eu quero viver os propósitos de Deus, agora eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. O que é que Deus tem para mim? E eu te digo, a Bíblia responde. A Bíblia responde. Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem propósito para a minha, Deus tem propósito para cada um de nós que estamos ouvindo esta mensagem. E a Bíblia revela, bem rapidinho eu vou explicar para você. Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro, o livro do Gênesis, o livro do começo, o livro do início, já nos primeiros capítulos e versículos, nós temos o relato da criação, Dr. Gilvan. E ali no relato da criação, nós vamos observar Deus criando todas as coisas pelo poder da palavra. Depois, quando nós lemos João capítulo 1 em diante, nós vamos saber e entender que Jesus era essa palavra que trazia vida às coisas. Mas Deus, pelo poder da palavra, cria. Ele disse: haja luz, e houve luz, e assim foi sucessivamente fazendo a obra criadora. O que eu quero chamar a sua atenção é que ao final de cada dia, quando Deus está criando, a Bíblia dá uma máxima e diz: e Deus olhou para aquilo que havia feito e viu que era bom. Deus olhou e viu que era bom. Pega essa aqui, pega essa aqui. E assim vai acontecendo no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia. Deus cria, olha e viu que era bom. No sexto dia, nós vamos observar que há uma conversa entre a Trindade divina. E a Bíblia diz que entre essa conversa, a Bíblia fala: façamos, Deus falando, façamos no plural, o homem a nossa, plural, imagem e semelhança. E assim ele pega o pó da terra, faz o homem inanimado, sopra o fôlego de vida, e agora ele passa a ser alma vivente. Depois disso também forma a mulher da costela de Adão. Depois do sexto dia, Deus olha para a criação, e agora a palavra que ele libera não é que era bom.
A Bíblia vai dizer que viu Deus e era muito bom. Observe, muito bom. Nós estamos falando de um tempo que eu tenho dificuldade para entender, porque tudo que eu conheço tem dor, tudo que eu conheço tem suor, tudo que eu conheço tem sofrimento, tudo que eu conheço é assim. Mas nós estamos falando de um tempo em que não havia pecado na terra, estamos falando do estado de inocência do ser humano, é disso que nós estamos falando. E Deus olha para tudo que era perfeito, para o homem que foi criado sem pecado. Deus olha e consegue na terra que já era boa, criar um lugar que era ainda melhor. Chama de jardim, nós chamamos de paraíso. E dentro do paraíso, naquilo que já era bom, Deus coloca o primeiro casal. E aí eu já aprendo que Deus, Ele tem propósitos para nós. O propósito de Deus não é somente nos dar ou fazer por nós aquilo que é bom. Deus sempre teve interesse de dar o melhor, de fazer o melhor pela minha vida e pela tua vida. Sempre o melhor. Não se contente com outra coisa, a vinda de Deus, que não seja o melhor. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Continuando no jardim, nós sabemos que, além de dar o melhor, Deus também tinha como propósito para o ser humano, sempre teve, de ter comunhão. Porque no final de cada dia, o próprio Deus descia para conversar com Adão. Era momento de amizade, momento de comunhão. Deus tem esse propósito para a tua vida. Ele quer ter comunhão com você. Nós também sabemos que Deus forma a primeira família. Deus tem como propósito para você família. Nós também sabemos que Deus tem como propósito para você cuidado, porque Deus cuidou do primeiro casal em todos os aspectos da sua vida. Deus cuidava de tudo, não deixava faltar nada, a provisão vinha. As coisas começaram a dar errado quando os planos do coração do primeiro homem, da primeira mulher, entraram em ação, e aí eles foram expulsos de todo o cuidado de Deus. Mas nós sabemos que o propósito de Deus continua vigente, porque Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo. E Deus provou isso enviando Jesus para alcançar eu e você, para restabelecer a comunhão. Deus mandou o seu melhor, o melhor que havia no céu, Jesus, para que através de Jesus nós possamos voltar a ser cuidados por Ele, porque o propósito de Deus não passa, o propósito de Deus permanece. E é isso que Deus tem para você: comunhão, cuidado. É isso que Deus tem para você, provisão. Ele continua agindo e esperando que você entenda o propósito de Deus para a tua vida, porque o propósito de Deus não passa, ele permanece. Aleluia, você está entendendo? Para você entender, e eu caminho aqui para o final. A minha esposa Mariana, ela veio de uma família, ela é de origem italiana, família italiana, e uma família muito católica, sua família muito católica, devota mesmo. Eu tive o privilégio de ganhar minha esposa para Jesus. E a primeira vez que ela foi na igreja, ela foi com um terço enrolado na mão, assim. Os irmãos ficaram meio escandalizados que ela ia cumprimentar o terço enrolado. Pensa numa família que detestava crente, irmão. Tanto que alguns da família tinham espingarda atrás da porta. Se algum crente se atrevesse a chegar lá na casa, eles colocavam para funcionar a espingarda. E agora a minha esposa aceita Jesus, casa comigo, né? E o meu sogro, irmão, ele não gostou muito, né? Ele não gostava muito do genro, mas nós estávamos orando, intercedendo por ele. E um dia nós estávamos trabalhando já no campo de missões, e de uma estufa de fumo nós fizemos uma igreja. E um dia nós estávamos lá naquela estufa de fumo, e Deus usa a boca de um homem, porque eu creio que Deus ainda usa homens e mulheres de Deus na terra com palavras fortes, proféticas. Deus usa um homem e vai até a minha esposa através de uma mensagem profética, e Deus revela o propósito que Ele tinha para minha esposa e para a família dela. É isso que eu quero que você entenda: o propósito de Deus permanece, o propósito de Deus permanece. E aí, dentro daquela mensagem, aquele homem diz que era para minha esposa ficar com o coração em paz, porque ninguém da família dela iria partir para a eternidade sem ter conhecido Jesus. E foi um momento muito especial, porque a gente sabia quão duro era o coração daquela família.
Passou alguns dias, meu sogro era carreteiro, e ele estava na cidade de Canoinhas, aguardando para carregar a sua carga à noite, e ele sofre um ataque no coração, uma parada cardíaca, e ele estava do lado de fora do caminhão. Deus preparou e caiu no chão, e alguém passa enquanto ele estava lá agonizando, a agonia da morte. Alguém passa, enxerga ele no escuro, chama a ambulância e levam ele para o hospital. Ele ficou internado no hospital em Canoinhas. Passou alguns dias, veio o telefonema do hospital: por favor, a família, venham depressa visitar, porque a qualquer momento ele pode morrer. A minha sogra e um dos meus cunhados, eu tenho 2 cunhados, foi para a visita de manhã. Aonde eu estava, até chegar em Canoinhas, eram 220 quilômetros. E ela foi para a visita da manhã, e eu e a minha esposa e mais um cunhado fomos para a visita da tarde. E quando nós chegamos na BR-116, lá em Santa Cecília, antes de chegar em Santa Cecília, tem um posto muito grande, talvez alguém conheça, não lembro mais o nome daquele posto. E nós paramos lá para calibrar pneu, tomar uma água, e lá, quando nós paramos no pátio daquele posto, a caravana com a minha sogra, que tinha ido para a visita da manhã, chega também naquele posto. Então encontram-se nós que estávamos indo para a visita e aqueles que já estavam voltando. E quando a minha sogra com os que estavam com ela descem do carro, já descem num choro muito alto, porque você sabe que italiano fala muito alto, ri muito alto, e quando chora, irmão, pensa num choro alto. E saíram de dentro do carro chorando, clamando mesmo, e vieram ao encontro onde nós estávamos. E a minha sogra e aqueles que estavam com ela vinham gritando: o pai morreu, o pai morreu, o pai morreu, o pai morreu. Essa era a notícia, chamou a atenção de todos que estavam naquele posto. Funcionários, clientes que estavam lá, aqueles que estavam comigo, começaram a chorar. Minha esposa entristeceu o coração, levantaram aquele clamor, e parece que quem não tem esperança, a dor fica ainda mais forte. Naquele momento de agonia, não havia palavra que eu pudesse dizer para transformar, para mudar aquele momento da minha esposa. O que eu fiz foi me afastar um pouco de onde eles estavam e comecei a conversar com Deus. E quando eu comecei a conversar com Deus, de repente eu fui levado àquele culto, dentro daquela igreja que antes era uma estufa de fumo. E eu lembrei que Deus havia revelado um propósito dele para a família da minha esposa. E eu estou pregando aqui que o que passa é plano do coração do homem, mas o propósito de Deus permanece. E quando eu lembrei daquilo que Deus havia falado, a minha fé se agigantou, e eu comecei a dizer: Deus, se foi para esse momento que o Senhor me colocou dentro desta família idólatra, se foi para esse momento que o Senhor me trouxe, então eu vou convidar a Mariana e aqueles que estão comigo, e nós vamos até o hospital, porque meu sogro ainda não te recebeu como Salvador, e o Senhor falou que o teu propósito é de salvação, e nós vamos no hospital, Senhor, e eu quero encontrar ele com vida e consciente, porque hoje ele precisa te receber como Salvador. Aleluia. Eu me aproximei e disse para minha esposa: vamos para o carro, nós vamos para o hospital. Eu disse: ela, não adianta mais, já morreu. Eu disse: vamos para o hospital, já morreu, não adianta mais. Eu disse: vamos para o hospital. Indo em direção ao hospital, fui falando com Deus: Deus, meu propósito é vivo e consciente. Senhor, o propósito é de salvação, o propósito é teu, não é meu, o teu propósito permanece. Fui falando com Deus, eles ali em choro, angustiado. Como eu estava mais consciente, ao chegar no hospital, eu me dirigi até a moça da recepção e disse: olha, nós vamos visitar ao seu do carro. E aquela moça então olhou ali nos registros. Por 3 vezes ela olha para mim, olha no registro, olha para mim, olha no registro. E na 3ª vez ela abre um sorriso. Prepare o glória aí. Ela abre um sorriso e diz: pois não, senhor, podem visitar, porque ao seu está acordado. Podem entrar para visitar, e você pode glorificar ao Senhor, porque já estava morto, mas o propósito de Deus permanece e precisava acontecer. Eu glorifiquei a Deus, irmão. Meu coração se encheu de alegria. Só que tinha uma coisa: o propósito era de salvação, lembra? Era de salvação. E só podia 2 pessoas entrar no quarto, era um quarto de UTI. E como estava a minha esposa e o meu cunhado, a preferência era dos filhos.
E eles entram agora para o quarto, e eu fico ali no saguão do hospital. Eu sou um pouco inquieto, e eu fiquei andando de um lado para o outro, dizendo: Senhor, propósito é de salvação, Senhor. O Senhor sabe, o teu propósito permanece. Fiquei orando ali. O teu propósito precisa permanecer. E andava de um lado para o outro, aguardando o que ia acontecer. De repente, irmão, abre a porta do elevador. Quem conhece o hospital lá sabe o que eu estou falando. Abre a porta do elevador do hospital. O meu cunhado é alto assim, ele é meio manco porque ele sofreu um acidente de moto. E o meu cunhado, ele vem com o olho arregalado em minha direção, um pouco amarelo, um pouco vermelho, um pouco verde. Ele vem ofegando, mancando desse jeito em minha direção, assustado. Eu disse: Paulo, eu não sei o que aconteceu. Quando eu entrei dentro daquele quarto, um negócio me pegou, começou a me dar uma falta de ar. Eu estou passando mal, me deu uma coisa ruim. Eu não pude ficar dentro daquele quarto. Suba no meu lugar, vai no meu lugar. E eu pensei: você não sabe o que está acontecendo, mas eu sei. O meu Deus tem propósito aqui hoje, e o propósito de Deus precisa permanecer. E vai, aleluia. Eu subi, irmão, e fiz questão de subir nem pelo elevador, fui pela rampa mesmo, para ganhar mais tempo. Fui falando com Deus: Deus, é salvação, Senhor, é salvação. Eu fui subindo pela rampa, falando com Deus. Quando eu entro lá no quarto, meu sogro estava acordado, fraquinho, mas consciente. A minha esposa estava de mão pegada com ele, já estava pregando uma mensagem de Deus para ele, anunciando Jesus. E eu chego, arremato aquela pregação, faço o convite. O meu sogro entrega a vida para Jesus. E depois que ele entrega a vida para Jesus, ele olha para mim e pergunta: eu já posso ir agora? Eu disse: sim, meu sogro, agora o Senhor já pode ir, porque o propósito de Deus já se cumpriu. O propósito de Deus permanece. E naquela mesma noite ele partiu para a eternidade, mas partiu salvo, porque o propósito de Deus permanece. Fique de pé, por gentileza. Há um ditado no mundo que diz que enquanto há vida, há esperança. Nós podemos dizer que se há propósito de Deus, se existe propósito de Deus, como eu creio na salvação desse teu marido incrédulo, que quando você sai para vir na igreja fica zombando de Deus, fica zombando de você, saiba, suporte mais um pouco, que menos dia ou mais dia Deus vai cumprir o propósito. Nós sabemos que quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer fazer, para fazer o seu propósito permanecer, nós sabemos que mesmo que alguém já esteja morto, Ele faz reviver, mas vai acontecer. Viva o propósito de Deus na tua vida a partir desta noite. Se você entender e viver o propósito de Deus, você vai ver que aquela empresa não vai falir, porque Deus tem propósito para ela. Se você viver e entender o propósito de Deus, você vai saber que não é por acaso que você está naquela faculdade, não vai trancar. Deus tem propósito com você lá. Se você viver e entender o propósito de Deus para a tua família, esse casamento não vai terminar hoje, Deus vai restaurar. Se você viver e entender o propósito de Deus, você vai saber que aquele filho que está na droga, envergonhando o nome da tua família, ele vai entrar pelas portas desta igreja adorando o Senhor. Por quê? Porque o propósito do Senhor permanece. O propósito do Senhor permanece. O propósito permanece. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Posso orar aqui, pessoal? Eu quero orar com você, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O tempo não permite eu fazer um convite mais alongado, mas se tem alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se tem alguém aqui entre nós que até hoje viveu os planos do seu coração e por isso que deu errado, é por isso que você se frustrou no relacionamento, parece que você tem o dedo podre para escolher pessoas para se relacionar. Não é isso, é porque você não está vivendo o propósito de Deus para você.
Mas se você quiser, a partir de hoje, viver o propósito de Deus, o propósito de Deus continua sendo o mesmo para a tua vida, é de cuidar de você em todas as áreas. Ele pode transformar. Decida hoje viver o propósito de Deus. Se você está aqui, não é evangélico e quer entregar a tua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Olha ali, ó, tem uma pessoa ali, ó. Tem uma pessoa ali. Alguém acompanha ele aqui comigo? Vem aqui, meu amigo. Deus preparou, alguém falou aqui, ó. Deus preparou esse culto por causa de você. Está aqui o primeiro. Está aqui o primeiro que quer viver os propósitos de Deus para a vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém que não é evangélico, que quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Levante a mão que eu quero orar por você aonde você está. Se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que deixou de viver o propósito de Deus, Deus te trouxe aqui nesta noite para você saber que o propósito de Deus permanece na tua vida. Se Ele falou que iria te usar, Ele vai te usar. Se Ele falou que iria te levantar na terra, e Ele vai te levantar. Viva o propósito de Deus. Se você está afastado e quer viver, sai do seu lugar, vem aqui agora, eu vou orar. Deus vai fazer uma grande obra. Está vindo ali, está vindo ali. Tem gente vindo, irmão, aplauda o Senhor Jesus. Tem gente vindo. Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou esperar só 3 minutos. A banda vai cantar aqui parte de um louvor. Eu vou esperar só 3 minutos. Aí onde você está, o propósito de Deus não é que esta enfermidade mate você, não. O propósito de Deus é te dar vida. Entenda o propósito dele para você. Eu vou orar aqui daqui a pouquinho, enquanto a banda vai cantar depois. E Deus pode curar você aí. Deus pode ir na tua casa, aleluia, realizar uma grande obra. Porque o propósito dele é que a tua família, a tua casa seja restaurada. Eu vou esperar um pouquinho. Se tiver mais alguém que quiser vir à frente, vem agora. Vem agora. Enquanto a banda vai cantando, vem agora. Vem agora viver o propósito de Deus. Venha viver o propósito de Deus. Venha viver o propósito de Deus. Venha viver o propósito de Deus. Olha aí, tem gente derramando lágrima. Olha aí, tem gente entendendo que Deus tem mais, tem mais, tem mais. O fim está da forma com que você está olhando. O propósito de Deus vai permanecer. Tem mais gente vindo, tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. Oh, aleluia. Se o trovão e o mar cercando vem sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Estende a mão para cá, igreja. Nós vamos orar agora. Se você tem uma enfermidade, Deus pode curar você e agora. Deus quer restaurar a tua vida. Deus tem propósito para você. Viva o propósito de Deus, porque o propósito de Deus permanece. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, eu te glorifico por esse momento e por essa palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Olha, Senhor, porque aqui à frente deste altar tem pessoas que entenderam que precisam viver o teu propósito, porque o teu propósito não traz dor, o teu propósito não traz frustração, não traz angústia, o teu propósito não passa, mas permanece. Escreve o nome no livro da vida daqueles que estão te recebendo como Salvador hoje. Pai, e recebe de volta aquele filho que estava distanciado, mas que está reconciliando hoje para viver os teus propósitos. Olha para pessoas que estão enfermas agora. Vai ali, Senhor, onde eles estão. Eu não sei qual é a doença, não sei qual é a enfermidade, mas eu sei que em nome de Jesus toda doença vai embora agora. Todo câncer, toda ferida, todo mal vai embora em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo aqui famílias restauradas, projetos alcançados e o teu propósito sendo cumprido em vida de almas. Aleluia, em o nome de Jesus.